Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. Entramos novamente. Estamos aqui começando o nosso Prosa BC2. Com muito prazer, nós estamos dando início ao nosso quarto episódio do Prosa BC2, que é essa conversa que nós realizamos sempre com os nossos grupos de estudo, líderes e pessoas que aí estão caminhando nos nossos grupos de estudo. Então é um prazer ter todos vocês aqui. O Saulo já está entrando. O Saulo já chegou. Oi, Saulo, tudo bom? Agora eu estou te vendo, que bom que você está aí. Um prazer ter você conosco. Obrigado. Muito eu acho bom. Que a professora Cristiane está tentando também entrar. Deixa eu ver, ela acabou de entrar aqui na live, deixa eu ver se ela pede o convite para a gente, que vai ser mais fácil para aceitá-la. Mas que bom ter você aqui. Um prazer ter o Saulo conosco hoje, a Cristiane está entrando. E se você está chegando aqui agora, fique conosco. A gente está começando o nosso Prosa BC2, o nosso bate-papo com os nossos grupos de estudo da BC2 aqui no nosso Instagram. Essa live ela fica salva no nosso canal, ela vai ser subida depois para o nosso YouTube. Então, vocês podem assistir depois, assistir mais uma vez. Vocês podem compartilhar o link do Instagram, o link do YouTube. Você pode compartilhar aí com seus grupos da igreja, o grupo da faculdade. Então, fiquem à vontade. Divulguem o nosso trabalho, divulguem a BC2. A Cristiane está aqui. Deixa eu ver se a Cristiane consegue entrar. Estamos aguardando só a Cristiane para a gente começar o nosso papo. Vai ser um papo muito bom hoje. A Cristiane, eu acho que entrou. O nosso papo é assim, nosso papo é um papo sempre muito bom, muito descontraído. E a gente vai aprendendo aí os desafios das lives. Muito bom. Gente, bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Quem está nos assistindo aí, sejam realmente muito bem-vindos. A gente está dando início, né, ao nosso Prosa BC2, o nosso quarto episódio do Prosa BC2. Nós já tivemos outros episódios que estão disponíveis aqui no nosso canal, estão disponíveis no YouTube, vocês podem assisti-los. Né, e cada prosa nós temos um papo com os líderes e com pessoas dos grupos de estudo, né, dos nossos grupos de estudo locais, grupos de estudo temáticos. Que se você chegou agora na BC2, a BC2 ela tem esses grupos de estudo espalhados por todo o Brasil. Nós temos grupos locais que trabalham sobre diversos temas relacionados à fé e ciência. E nesses grupos a gente tem gente de todo tipo, né? Tem pessoas ligadas à universidade, pessoas que estão com ministérios na igreja, pessoas que são curiosas e querem aprender mais sobre esse tema de fé e ciência. Nós temos também grupos temáticos, e os grupos temáticos são grupos mais específicos de temas relacionados às ciências naturais, às ciências humanas. Então nós temos muitas oportunidades para você interagir, aprender mais sobre fé e ciência entrando nos nossos grupos de estudo. Se você quer conhecer nossos grupos de estudo, é só entrar no nosso site, tem lá um link para os grupos de estudo, você pode pedir para participar. Então, sejam todos muito bem-vindos, você sempre será bem-vindo na BC2, será bem-vindo nos nossos grupos. E o Prosa BC2 é para isso, é para que vocês conheçam nossos grupos e conheçam as pessoas que estão ligadas aos nossos grupos. E hoje a gente está aqui com o pessoal do grupo da BC2 de Manaus, né? Nós temos um grupo em Manaus, nós temos outros grupos no norte também. A gente tem um grupo, inclusive, no Acre. O Acre existe, gente. O Acre existe. Nós temos um grupo no Acre que começou um dia desse. E um dia eles vão vir aqui conversar com a gente também. E hoje a gente vai conversar com o Saulo, representando aí a liderança do grupo de Manaus, e a Cristiane. Então sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigado, Thiago. Estamos aqui também muito felizes pelo convite, né, e poder conversar com essa grande comunidade que é a ABC2. Eu e a professora Cristiane, tem muita história aí para contar. Muito bom. Oi, Cristiane. Boa noite a todos. Agradeço também o convite, a oportunidade, né, de estar partilhando um pouquinho aí da nossa experiência. Que bom, que bom. E a gente vai falar sobre isso, sobre uma história mesmo, né? Eu gostei desse subtítulo que a gente acabou trazendo aqui, né? Que é construindo uma história, essa construção de uma história que vocês estão fazendo aí, né? Com base nesse encontro, nesse diálogo aí de fé e ciência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero que vocês se apresentem, se vocês puderem se apresentar, dizer quem são vocês, o que é que vocês fazem, onde vocês trabalham, onde que está essa conexão aí de vocês com fé e ciência, né? Pode falar se a Cristiane quiser falar primeiro, ou o Saulo. Ok, meu nome é Cristiane Bonfim Fernandes, né? Eu sou da Segunda Igreja Batista de Manaus, sou professora de Serviço Social da UFLAM, já há mais de 30 anos,
E, na realidade, assim, esse tema, né, ele acho que tem a ver conosco, que somos das ciências sociais aplicadas, né, então a gente está discutindo ciência, né, nas ciências humanas, né, então é um tema que já acompanha, assim, desde a época da graduação, né, mestrado, doutorado, então acho que é um tema, assim, que realmente faz parte da nossa vida, né, e aí depois a gente vai poder compartilhar um pouco, então, sobre esse processo aqui, né, da ABC2 Manaus. Muito bom. E você, Saulo? Bem, já foi apresentado, meu nome é Saulo, eu sou casado com, o nome da minha esposa é Simone, ela não gosta muito de ciências, ela é da área de administração. Normal. Acontece, né? Eu congrego na Nova Igreja Batista, a Congregação Tabernáculo, aqui em Manaus, e tenho muitos contatos com muitos amigos, né, na Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, Quadrangular e diversas outras áreas, em diálogo sobre questões mesmo de escola bíblica e assim por diante, né? Mas a minha formação foi em Ciências Biológicas, aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Fiz uma especialização em docência e fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área de Educação em Ciências. E o meu contato nessa parte de fé e ciência foi um meio por acaso mesmo, né? Na verdade, eu gostava muito daquele canal do YouTube do Labri. Sim. Quando eu estava fazendo doutorado, eu assistia bastante, né? Algumas palestras sobre artes, algumas palestras sobre também de cosmovisão, e lá eu descobri sobre a ABC2, olha só que coisa legal. Muito bom. E aí, nesse ponto que eu comecei a dialogar, porque até então eu não tinha, assim, concebido que poderia ter um diálogo, né? E, na verdade, eu era naquela vida de dois andares, né? Tipo assim, durante a semana, faculdade, trabalho, pesquisa, né? Aí final de semana, ou a reunião dos grupos, aí desliga, função ciência, vamos dizer assim, né? Sim. Aí liga a função igreja. E aí começou a trazer alguns questionamentos lá, né? E aí eu me aproximei da ABC2 a partir desses questionamentos que eu achei bem interessante, né? Isso em 2017, 2018. E aí, a partir daí, a gente fez essa aproximação e depois a gente começou a pensar numa possibilidade de grupo, né? Não bem eu, na verdade, né? Mas o Marcelo Cabral aí. Mas depois a gente pode contar essa história. Que legal, muito bom. Não, eu acho que você pode já contar essa história, né? Eu acho que é muito bacana a gente ver como que as pessoas se aproximaram da BC2, daí você já começou a falar sobre isso, eu quero ouvir mais. Porque muita gente chega a BC2 por vias muito diferentes, isso é muito legal, porque traz uma riqueza muito grande, a forma como você se aproxima da BC2. Um dia desse a gente fez uma postagem muito bacana, assim, como você conheceu a BC2? Na verdade, muita gente chega através do Bibotalk, que é o nosso querido Bibo, que faz um podcast que a gente tem todo mês, um podcast com ele. E muita gente chega através de nós via Bibotalk. Mas tem outras pessoas que chegam, e principalmente quem chegou antes da gente ter essa parceria com o Bibo, muita gente chegou por vias muito diversas, né? Que legal que você conheceu pelo canal do Labri na época, né? E enfim, né? Mas conta essa história, conta como é que foi essa história do Marcelo ter chegado até você. Deve ser legal de ouvir. Eu acompanhava muito os vídeos do Labri, eu estava fazendo doutorado no Paraná, em Cascavel, né? E aí eu gostava muito das partes de tema de política, e aí tinha algumas coisas de ciência, mas mais a nível de filosofia da ciência, né? Que era um tema que eu gostava. E aí eu vi justamente lá o pôster convidando para poder se aproximar da BC2, né? Falei, nossa, que ideia inovadora. Nem concebi essa possibilidade. Aí eu fui lá, entrei no site, me inscrevi, até me associei, mas não conhecia ninguém. O que eu conhecia eram as pessoas que estavam, assim, conhecia pelo YouTube, ainda tem essa, tá? Sim, Conhecia pelo YouTube as pessoas que estavam lá no Labri, tipo o Rodolfo, né, o Guilherme, eu acho que a Vanessa. Aí eu conhecia esse grupo por lá, né? Aí depois de alguns meses, eu recebi um e-mail do Marcelo Cabral, perguntando se eu tinha interesse de fazer uma conversa sobre uma possibilidade de fazer uma atividade em Manaus pela ABC2, né? Olhei assim, né? Eu não sei não. Meu negócio é mais assim,
ensino, educação em ciências, no meu caso, a minha área era espaços não formais, eu não estudei muito essas coisas, não. Não sei se eu quero me envolver com essas coisas, né? Mas falou, não se preocupa não, vamos conversar, né? Aí marcamos um meet, e aí ele apresentou um pouco do projeto da BC2, e a ideia era assim, né? Não era a questão das pessoas serem especialistas na área de fé e ciência, mas era assim, as pessoas que gostariam de dialogar sobre fé e ciência. E nesse dialogar e nesse estudar juntos, começar a construir, né, uma convivência e, ao mesmo tempo, conhecer materiais e pessoas sobre o tema. Aí eu gostei muito da ideia, né? Isso era tipo 2018. Aí eu falei, legal a ideia, só tem um porém, eu tô no Paraná. Eu só vou voltar para Manaus, né? Depois de eu finalizar uma parte aqui do doutorado, lá para 2019, né? Falou, não tem problema. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer essa atividade pelo Meet mesmo, né? O que aconteceu? Eu convidei alguns colegas, alguns professores de instituições particulares, né? Eu me recordo aqui da professora Loren, né? E aí ela convidou, se eu não me engano, algumas pessoas da igreja, eu acho que era a advogada Johanna, se eu não me engano, a design Scarlett, e mais alguns outros coleguinhas, né? E começou a fazer essas reuniões, né? E algumas delas eram em Meet, sem ter chegado ainda em Manaus. Uhum. E a curiosidade, muita gente do Paraná participava. Porque não tinha, naquela época, grupo na região oeste do Paraná, que era tipo Toledo, Cascavel, né? Foz do Iguaçu. Então a gente fazia umas reuniões de Meet, assim, de 60 minutos. E a gente tinha, assim, umas presenças de alguns professores das instituições dessa área e achando super interessante, né, a possibilidade de conversar, né. E aí não era eu que dava o estudo, eu convidava um colega para falar, por exemplo, o professor Marcelo Fernandes, se eu não me engano, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, se não me engano. Ele é físico teórico, ele foi, né, que infelizmente ele faleceu em 2021, né. E ele trouxe, por exemplo, Polkerholm e a sua abordagem com física teórica e falando sobre as implicações a partir de uma perspectiva cristã. Falei, nossa, que inovador, né? Que coisa, para mim, né? Para mim era diferente, inovador e tal, né? E a gente começou pelo Meet, e aí quando eu voltei para Manaus, a gente começou a fazer reuniões na universidade. E aí nessa reunião da universidade, a gente começou a ter contatos com colegas que já participavam da BC2, né? E aí, nessa parte aí, eu gostaria de jogar a bola para a professora Cristiane, que ela tem mais informações. Legal. Eu fiquei curioso agora. Eu estava curioso justamente para saber onde que a Cristiane chegou e como que a professora se integrou aí, né? Legal, muito bom a bola para a Cristiane. Vai lá. Bem, a minha chegada na BC2 foi totalmente diferente, né? Foi assim, por acaso. Porque eu estava na internet procurando alguma coisa sobre fé e ciência, umas colegas, e aí eu vi lá que estava aberto para participar da terceira semana de estudos avançados. E é um processo lá que a gente tinha que responder um questionário, fazer era uma bateria, né, lá de resposta. Nessa época a gente tinha, né, a semana de estudos avançados, a gente não tem mais, infelizmente, mas era muito bom a semana de estudos avançados, né? Isso, aí eu fiquei lá na expectativa, né, aguardando uma resposta, fui selecionada. Isso aconteceu no final de 2017, né, e aí a semana foi final de janeiro a fevereiro, né, foi em Confins, né, em Minas Gerais, foi no Hotel Fazenda, maravilhoso. Gostei muito, foi lá onde eu conheci o Covalão, Marcelo Cabral, o Tiago Barros, né, então assim, foi muito bom, eu comecei por aí. E depois eu participei da terceira conferência nacional, que foi em Recife, que foi em novembro de 2018. A segunda, foi a segunda, é verdade, a segunda. Verdade. E quando eu estava lá na semana avançada, na semana de estudos avançados, melhor dizendo, né, eu fiz também contato e tal, também sondaram, assim, sobre a possibilidade de fazer um grupo em Manaus, mas eu, assim, bem com outros focos, né, totalmente com outros focos. Achei muito interessante e tal, mas continuei na minha, né. Inclusive, na segunda conferência, né, que foi em Recife, teve 2 pessoas também de Manaus, né, que participaram, o professor Haroldo, inclusive, que participou da primeira, né,
Mas, assim, todo mundo na sua, ninguém se prontificava. Nós 3 participamos da conferência, e uma outra colega também, mas, assim, cada um na sua, né? Eu acredito realmente, assim, que Deus tinha um chamado pro Saulo, né? Aquela pessoa, assim, que realmente é o nosso líder. E aí, depois, já tinha, o Saulo foi a partir dele, né, que surgiu, fundou o grupo aqui. Aí, através de um outro colega, eu fiquei sabendo, né, que estava tendo a BC2 aqui. Eu falei, poxa, eu fiquei super contente, porque eu me lembro que eu conversava com a Haroldo, eu falava, poxa, Haroldo, e aí, não vai sair nada do negócio da BC2 aqui, a gente só vai para os eventos e nada acontece, ninguém quer assumir nada, né? E aí a gente ficava, a Bárbara também, que participou, a Bárbara também não, ninguém já tinha 3 pessoas participando da conferência, mas ninguém se manifestava. E aí eu fiquei sabendo por um colega, né, um colega em comum, que tinha BC2. Aí eu entrei em contato com o Saulo, isso foi mais ou menos em maio, né, em maio de 2019, né, quando eu entrei em contato com o Saulo, e aí conheci o Saulo e comecei a participar das reuniões da BC2, em Manaus. Muito legal. Muito legal, porque mostra que as coisas aos poucos vão se alinhando, né? Eu acho que muito do trabalho da BC2 e muito dos grupos vão ter histórias semelhantes de alinhamentos. A própria história da BC2 é uma história de alinhamentos assim providenciais entre o Guilherme de Carvalho e o Roberto Covolan e outras pessoas que estavam envolvidas, o Gustavo Assi, né? Todos eles, de alguma forma, estavam sendo encaminhados e, de repente, os encontros acontecem, né? Pelo visto, aí em Manaus foi muito parecido. Muito legal isso. Significa que outros encontros ainda podem acontecer, novos grupos vão surgir, e nós somos muito gratos a Deus por tantos grupos que já surgiram e outros grupos que ainda nós sabemos que irão surgir. E é muito legal pensar que existe um público sedento por falar sobre fé e ciência e por entender as possibilidades desse diálogo, né? Então, se você está nos assistindo aí agora também, se você entrou na live agora, caiu de paraquedas, fique com a gente está falando aqui sobre os nossos grupos de estudo da BC2. Hoje a gente está conversando com o Saulo, com a Cristiane, sobre a história do grupo de Manaus e os desafios que eles também vão contar daqui a pouco, né? Sobre como viver dentro de um grupo de estudo, né? Como é o trabalho ali dentro. Então, fique com a gente. Se você está nos assistindo, não deixe de compartilhar a nossa live, não deixe de curtir aqui embaixo, não deixa de ir depois assistir a gente de novo aqui no Instagram, assistir lá no YouTube. Esse vídeo, inclusive, vai ficar salvo no YouTube aqui no nosso canal. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos, porque a gente quer que os nossos grupos sejam conhecidos e a gente quer ter mais grupos, a gente quer ter mais gente falando cada vez mais sobre fé e ciência. Então, é muito interessante pensar, e agora eu quero ouvir de vocês sobre essa ideia, né, de que vocês se encontraram aí, teve esses encontros. Mas o Saulo é meu colega aí da área da biologia, né? Nós somos biólogos, e o Saulo ainda trabalha com ensino de ciência, né? E a Cristiane da área de serviço social, né, Cristiane? Então são áreas muito discrepantes. E agora há pouco o Saulo falou sobre um cara que foi dar uma palestra sobre física. Como que é lidar com pessoas de áreas tão diferentes dentro de um grupo? E como que vocês, assim, como que vocês organizam essas conversas que acontecem entre vocês para que a coisa funcione, né? Parece que fica uma coisa, nossa, mas eu vou ali, eu vou aprender sobre física, mas a minha área é ciências sociais. Como que vai ser isso? Ou eu vou ali, vou estudar sobre biologia, mas eu não estou interessado nisso. Mas como que funciona o grupo de vocês, primeiro, né? Eu acho que seria legal pensar nisso. Como que o grupo funciona e como que vocês equalizam aí as diferenças que tem entre vocês? Eu posso começar aqui? A Cris, ela complementa. Existe uma característica, assim, eu acho interessante do nosso grupo, porque o nosso grupo, desde o início, eu creio que está relacionado à network, né? A nossa rede de contatos, vamos assim dizer, né? Por exemplo, aqui começou muito com professores, né? No caso, eu convidei a professora Lori, a Lori convidou alguns profissionais, né? Ligados também a igrejas. E aí eu comecei a convidar outras pessoas, mas normalmente o padrão era muito assim, já pessoas já formadas. E aí nós fazíamos essa atividade lá na universidade. E assim, era uma novidade tão grande que a gente trabalhava textos introdutórios, né, Cris? Assim, tipo, quais são os modelos, né, de relação, de fé e ciência, né? Eram coisas tão básicas. E aí o que acontecia? Pessoas mesmo de áreas tão diferentes iam e tinham, assim, algumas necessidades satisfeitas justamente porque
era algo muito novo, né? A maioria ainda tinha aquela questão, né? Eu trabalho com ciência, mas eu não falo para ninguém lá na igreja, porque não tem com quem falar, vamos assim dizer, né? Aí o que acontecia? Aí lá tinha essa abertura, né? E até hoje nós temos assim um contato, nós temos assim as pessoas que trabalham, que estão na frente, normalmente ou são pessoas que já são formadas, ou são pessoas que trabalham no magistério superior, e acabou tendo esse perfil de fazer essas reuniões com temas assim bem diferentes, né? E também ajuda um pouco, por exemplo, que assim, eu e a Cristiane, a gente trabalha nessa parte mais aplicada, multidisciplinar, então, de uma certa maneira, a gente já tem um certo hábito de poder escutar áreas diferentes, né? Legal. Aí eu falo, deixa aí a Cristiane continuar aí. Então, eu acho assim, como o Saulo falou, né, eu comecei logo depois, né, no início do grupo, né? Então, eu me lembro bem do aquele livrinho, o Teste da Fé, né? Então, sim. Aquelas experiências que eles compartilharam ali, quer dizer, pessoas de área diferente, mas compartilhando as suas angústias, as suas aproximações com a ciência, depois do seu afastamento da fé, depois a reconciliação, né? Eu acho que como a gente começou do básico, assim, isso foi despertando, né? Então, assim, na realidade, para o pessoal das exatas, né, das ciências da vida, é mais fácil dialogar com as humanas, né? O contrário que é difícil. Né? Eu me lembro que quando eu participei da Semana de Estudos, eu viajei ali, né, com o Roberto Covalante, gente, eu não estou entendendo muita coisa aqui. Até que a gente vai se familiarizando, né? Então, aí a pessoa que vai expor, ela tem essa responsabilidade de ser o facilitador, né? Então, a gente geralmente, na reunião dos grupos, tinha exposição, né? A pessoa, assim, ela tinha que dominar quem ia expor, né? Então, isso facilitava muito, porque a pessoa já traduzia para a gente, né? Então, quem era daquela área, né? Que até hoje continuam as dúvidas, né? E a gente sempre está naquela posição, olha, somos todos aprendizes, né? Então, isso facilita muito. É claro que chega um momento que a gente vai aprofundar mais, né? Que a gente, inclusive, mudou as nossas estratégias do grupo, aí a gente já passou para outros níveis, né? Nível de aprofundamento. Mas, assim, eu acho que no início a gente vai equalizando assim, né? Quem sabe mais vai compartilhando e a gente vai perguntando, vai sugando aí do outro para aprender. Muito bom isso. É muito bom porque os grupos, na verdade, acima de tudo, a ideia que nós temos, desde sempre, com os grupos, é de construir uma comunidade, né? E para construir uma comunidade, a gente precisa de gente diferente, né? A gente precisa de pessoas de origens diferentes, de trabalhos diferentes, né? E que garantam essa heterogeneidade, ou essa pluralidade. A pluralidade, ela enriquece muito as nossas experiências, né? Eu acho que é isso que vocês vivem aí, né? Porque essa pluralidade faz com que cada um tenha algo a que contribuir e você se enriquece vendo o outro, né? E você pode aprender com o outro, você tem essa abertura. E foi muito interessante que o Saulo falou, né? De que todo mundo estava nivelado por baixo, né? Porque eram coisas muito básicas. E de fato, né? Eu acho que às vezes eu encontro pessoas que têm dificuldade de se aproximar da BC2 achando que nós somos um grupo de doutores especializados em muitas coisas. E, na verdade, a gente quer caminhar com todo mundo. Né? A ABC2 ela tem espaço para todos, sejam os doutores, os pós-doutores, mas seja também aqueles que não têm formação, mas que estão interessados em aprender sobre fé e ciência. Na verdade, quanto mais heterogêneo, quanto mais plural for os nossos grupos, é melhor para todo mundo, no sentido de que nós podemos aprender com os outros e nós podemos, aqueles que sabem mais vão poder ensinar aqueles que sabem menos ou que ainda estão iniciando a caminhada. Aqueles que estão iniciando na caminhada vão ter muito a aprender com aqueles que estão lá na frente. E isso transforma a experiência comunitária muito mais rica, muito mais preciosa, porque a gente quer pensar muito nisso, né? A gente quer construir um ambiente, né, uma incubadora de virtudes, como as igrejas também são. Nós não somos igreja, obviamente, mas nós queremos construir esse ambiente, um ambiente onde nós podemos cultivar as nossas virtudes. Então é muito interessante saber isso. Eu queria saber mais de vocês, para quem está nos ouvindo também, né, como é que funciona, então, o grupo em si, né? A estrutura do grupo, já entendi que vocês têm esses encontros e tal, tem pessoas que expõem um tema, mas pelo que eu já vi aí, né, nas postagens, nos relatórios que o Saulo manda aí no final do ano, às vezes, né, vocês têm encontros que acontecem, às vezes, na própria universidade ou em algum lugar específico, tem encontros online também. Então, pelo visto, há uma dinâmica bem diversa, né, assim, de como que eu acho que até nas casas, né, vocês conseguem fazer encontros. Como que é essa experiência de vocês, dos formatos aí das reuniões?
posso falar aqui no início, aí a Cris ela completa um pouco com a nossa história aí, que o formato de hoje não é o mesmo formato que a gente começou, né? Sim, isso é muito bom, né? Porque mostra que os grupos eles não precisam ser engessados, né? Exatamente. Atualmente, por exemplo, nós chegamos em um modelo que está funcionando agora. Não quer dizer que a gente vai continuar com ele, né? A gente experimenta sempre de acordo com a necessidade e com a configuração que existe no grupo atualmente. Então, o que nós fazemos? Nós temos dois coordenadores, né? Que é o nosso colega Vladimar e a professora Eliane Thiago, que fazem por via Meet reuniões com pessoas que estão entrando no nosso grupo Manaus, né? Então, assim, pessoas assim, eu não tenho muito conhecimento, assisti a alguma live, alguma coisa e queria ter uma noção um pouco melhor, né? Aí eles fazem reuniões 1, 2 vezes por mês, né? Via Meet, para mais uma conversa sobre temas iniciais, de acordo com aquilo que também a pessoa ela quer, né? Porque a gente tem, assim, por exemplo, entra uma pessoa ensino médio, mas também uma outra pessoa que já é professor universitário, na área, por exemplo, de engenharia. Então, é um outro mundo, né, vamos assim dizer. E aí essa conversa, ela tem que ser medida de acordo com aquilo que nós temos, né? Nós temos também funcionando uma atividade que a gente chama de estudo de livros, que se reúne 1 ou 2 vezes por mês. Aí nós temos 2 coordenadoras aqui, que uma é uma professora universitária, a professora Suzana Araújo, da Universidade Estadual daqui, né? E aí ela faz, no caso, até na casa dela mesma, ela nos convida, ou a gente faz via Meet, né? Legal. Algumas vezes fizemos isso na própria universidade, né? Mas vai justamente da questão de quem é que vai, se compromete a fazer o estudo do livro, e qual é a melhor dinâmica. Então, a gente tem essa flexibilidade de analisar, né? E é bem interessante porque o estudo de livros, ele é para aquelas pessoas que querem ter uma formação mais consistente, que na configuração do grupo tem pessoas mais volantes, né, que gostam mais de ter uma informação rápida, outros não, já estão realmente buscando se apropriar melhor do campo, da área, conhecer melhor as dinâmicas, os temas, né? Então, essas pessoas normalmente procuram essas reuniões de estudo de livros, né? E normalmente é um livro da ABC ou de autores ligados a essa temática. Houve, assim, um livro que foi bem impactante, a Cris até falou, do Pedro Dutti, sobre política, não foi? Até brincou que leu 2 vezes o livro. Que legal, muito bom. Foi muito interessante, foi na época até das eleições, né? E nós temos as palestras que são abertas e, via de regra, nós fazemos via remota mesmo, para poder chamar pessoas novas, para poder criar visibilidade. Normalmente alguns temas que trazem uma certa curiosidade. E aí as pessoas acabam atendendo. Fora isso, nós temos os convites, né? Às vezes a gente vai em algumas igrejas, assim, fazer uma palestra ou ajudar numa aula, né? A professora Cris até me convidou uma vez para ministrar um pouco para a turma de adolescente na Segunda Igreja Batista, né? Na igreja aqui em Nazarenos, a gente fez uma palestra sobre ciência e fé e como, assim, no sentido de vocação profissional, né? Uma pessoa que é cristã, ela pode ser cientista, porque há um estereótipo que o cientista não pode acreditar em Deus, coisas assim, né? E aí a gente também acaba tendo essas abordagens. Eu gostaria de destacar, assim, a questão, como o Saulo falou, né, da nossa trajetória, né? Porque, assim, é uma coisa bem dinâmica e a gente teve a oportunidade, né, na BC2, de participar do FVI, né? Que é um curso, né, quem está nos ouvindo, Fundamentos da Vida Intelectual. A gente também costuma sortear livros, né? Nos nossos encontros a gente sorteia livros. Inclusive também a gente incentiva, né, digamos assim, financiando pessoas que queiram fazer o FVI, né? Então a gente tem também essa estratégia de investimento, né? A gente tem investido em pessoas que querem participar de cursos de FVI, a gente também reforça, né, a importância dos livros. A gente vai fazer o estudo do livro, né? Então, geralmente, alguém aí vai ganhar o livro. Então, são estratégias também que a gente usa, né?
Porque nós temos um grupo maior que são dos simpatizantes, né, nos amigos da BC2, que eles não são diretamente agregados no grupo, mas que eles estão ali ouvindo. Então, a gente pensa que não, mas a gente está semeando. Então, assim, esse debate sobre fé e ciência, ele tem alcançado pessoas. Elas podem até nem curtir, nem falar nada, mas elas são ouvintes, né, da BC2. Então, acho que também essa é uma estratégia, né? A gente participa dos congressos, né? Participamos aí do congresso em Curitiba, né? Eu e o Saulo. Então, eu acho que essa vivência, e talvez o Saulo queira falar da nossa semana, né? Que aconteceu antes da Covid chegar, né? Que aí foi o encontro que teve aqui em Manaus, né? Que veio o Roland, que veio o Marcelo Cabral, né? Então, essa questão é muito importante, porque a gente está inserido, né, no cenário nacional. E isso traz para a gente um fortalecimento, assim, do debate, né? Isso para a gente tem sido muito importante. Esse apoio, esse estímulo, né? Essa referência que são vocês aí do cenário nacional. Então, isso para a gente, particularmente para mim, tem sido muito importante. Né? Então, assim, eu acho que são estratégias que a gente não pode deixar de mencionar. Inclusive, eu tive uma oportunidade, né, de participar do encontro de líderes e co-líderes, né? Quando foi ano passado, eu disse para o Saulo, eu não vou ser sua co-líder, nós temos que formar uma nova geração. Né? Quando é no final do ano, das eleições, da escolha, é claro que ele é o nosso líder nato, né? Ele não pode sair da posição. Mas... Ninguém tira o Saulo. Ninguém tira o Saulo. Só que eu falei para ele, eu não vou ficar Só contigo. Que assim, né? Deus não sabe os caminhos, né? A qualquer momento, Jesus pode fazer alguma coisa, você prepara. Tudo bem. Mas aí isso foi muito importante. Isso foi muito importante, sabe por quê? Nós temos hoje, né, um investimento alto, que é no Joel, né, que é um estudante. Então, o que acontece? Quando os mais experientes estão na posição, os outros não vão ficar. Então, a gente tem que colocar essa juventude, né? E o Joel, por exemplo, é um filósofo nato. Eu amo ouvir o Joel, porque ele fala assim, esse pessoal da física que tem a filosofia junto, ele fala assim... Física e filosofia junto é um problema. Ele fala, você pode... Qualquer dia entrevistá-lo, ele fala com muita propriedade, então ele tem participado, ele expõe, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque a gente está passando ele está como nosso vice-coordenador, né, querido Joel? É ele. Legal. Eu falei para o Saulo, eu já estou com você, não preciso estar ali, né? Então, ele realmente é uma liderança jovem, o pessoal aí dos 20 e poucos anos que a gente está investindo, então eu acho que isso também é uma estratégia importante, né, para a gente formar novas lideranças. Muito legal. Eu acho que vocês falaram duas coisas que eu queria reforçar. A primeira coisa foi do Saulo falou, né, de ir nas igrejas e tal. Então, nesse processo, né, de formação de um grupo de estudo e de caminhada de um grupo, é um processo também de capacitação de quem está ali para poder servir. Né? Isso é algo que a gente fala muito sobre essa questão de missionalidade mesmo, né? De nós capacitarmos pessoas que estão ligadas à área da ciência, mesmo que não estejam ligadas à academia, mas pessoas que possam falar sobre questões de fé e ciência, né? E capacitar essas pessoas para que elas possam servir nas suas comunidades, para que elas possam falar na igreja, para que elas possam falar para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Então nós precisamos cada vez mais de mais pessoas, né, capacitadas. E os nossos grupos, eles são ambientes muito propícios para isso, para a gente poder oferecer isso para a igreja brasileira. Né? E uma outra coisa que vocês falaram, que eu acho que a Cris que falou, é dessas sementes que nós estamos plantando, né? Isso é muito importante também, além da capacitação, essa percepção de que nós estamos plantando sementes, que existem aquelas pessoas que são ouvintes, existem aquelas pessoas que recebem pequenos fragmentos daquilo que significa todo o amplo espectro aí de fé e ciência, mas essas pequenas sementes, elas vão frutificar, elas vão, em algum momento, gerar algum fruto, elas vão alcançar lugares que a gente às vezes nem imagina, né? Então, essa ideia de disseminar essas sementes aí, né, para as novas gerações, a ideia de gerar novas lideranças, igual vocês estão falando aí em relação ao Joel, um abraço para o Joel. Tudo isso é muito bem-vindo e é muito bonito ver o grupo acontecendo, né? E agora eu estou olhando aqui o relógio, eu vi que nossa conversa fluiu de uma forma maravilhosa que eu nem vi o tempo passar. E a gente já tem 40 minutos quase de conversa, mas a gente pode conversar mais um pouquinho, mas a gente está caminhando para o final. Mas se você entrou agora, continue com a gente está conversando aqui com o Saulo, com a Cristiane, eles são os representantes do nosso grupo de estudos da BC2 em Manaus. E esse é o Prosa BC2, que a gente está falando a gente já está no 4º episódio, falando sobre as experiências dos nossos grupos, né? E
E eu justamente falando das experiências do grupo, eu queria ver se vocês têm alguma, para a gente caminhar para o fim aqui, vocês têm alguma experiência assim, que marcou vocês durante esse tempo que vocês têm caminhado, né? Pelo visto aí, a gente já deve ter 4, 5 anos de grupo, né? Se o grupo começou lá em 2018, 2019, o grupo já tá um grupo de meia idade, perto de outros grupos mais novos que temos, né? Já é um grupo que é irmão mais velho de muitos outros. Mas se vocês têm alguma experiência legal para compartilhar com a gente gosta de ouvir. Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar foi nesse desenvolvimento desses últimos 2 anos, pós-pandemia. Porque, assim, o nosso primeiro movimento foi justamente trazer discussões bem iniciais sobre fé e ciência. Depois, até mesmo com os próprios cursos da ABC2, né, a especialização, que eu e a Cris também participamos do curso, nos deu uma certa maturidade de poder analisar melhor os conteúdos e a gente ter uma certa segurança. A gente fez aqui 2 projetos de extensão. E nesses projetos de extensão, a gente convidava professores com autoridade na área. Não porque eles eram necessariamente evangélicos ou cristãos, mas pessoas que eram uma certa referência. A gente fez um primeiro projeto de extensão ligado a fake news, né? E nós convidamos a professora Márcia Borim da Cunha, que é uma pessoa que pesquisa e publica na área de fake news e educação em química, por exemplo, né? Foi bem interessante, falou sobre a questão da análise do discurso daqueles que colocam determinados itens, né, de desinformação. Agora, mais recentemente, nós fizemos outro projeto de extensão sobre história da ciência, e aí nós convidamos me fugiu agora o nome dele, o professor Henrique Caldeira, né? Ele é doutorando da UFMG, e aí ele tem um canal de história da ciência mesmo, né? E aí ele trouxe para a gente alguns dados do doutorado dele sobre a história do criacionismo no Brasil, mostrando os principais atores, né? Quem trouxe, os livros que desenvolveram, né? Um pouco da, vamos dizer assim, uma filogenia das ideias, aonde nasceu, legal, né? Aí foi até a década de 80, por exemplo, pegou lá de 20 até 80. Né? Aí a partir de 80 já seria um outro doutorado. Mas super interessante, né? E aí a gente tentar justamente trazer essa questão, até mesmo para a gente ter um discurso e um debate de melhor qualidade, né? Que é justamente a gente poder ter uma firmeza das interações de fé e ciência e poder dialogar com outras áreas e pessoas de outras crenças, mas que necessariamente não é com o objetivo proselitista. Tipo assim, eu vou aqui falar porque você tem que receber a religião A, B, C ou D. Não, eu estou falando isso porque é a partir desse referencial teórico, a partir desse ponto de vista declaradamente cristão, que se coloca essa posição. E queremos dialogar com outras posições, né? Isso a gente meio que começa a fazer. Vamos dizer que há pessoas experientes fazendo isso, né? Acho que não é o caso. Aí eu e a Cristiane, nesse sentido, a gente até procurou desenvolver um pouco mais. A gente escreveu um artigo, apresentamos em um evento, não foi, Cris? Sobre virtudes intelectuais pensando no ensino superior. E aí tudo isso tentando fazer essas aproximações. Esse eu coloco assim como pontos diferenciados, né? Mas assim, todos os anos que a gente teve, sempre teve coisas bem marcantes. E aí, Cris, o que pode contar pra gente? Bom, assim, uma das coisas para mim que tem sido marcante tem sido as palestras, né? É claro que eu vou puxar para a minha área, né? Então, assim, às vezes a gente tem algumas palestras que, principalmente nas áreas das ciências humanas, né? Que a gente costuma ver assim, a política, né? Mas nós temos cientistas políticos, né? Então, a política é uma ciência. Eu acho que nunca a gente precisou tanto de cientistas políticos como no momento, né? Então, a gente precisa de pessoas que façam essa análise política, né? Nós tivemos a oportunidade, né, de ter conosco o doutor Tiago, teu xará. Tiago Vieira. Tiago Vieira, isso. Tiago Vieira, né? Já ia trocar o nome dele aqui. O Tiago Vieira, que ele é muito conhecido na área dele, com vários livros, né? Falou conosco sobre o Estado liberal, sobre a expressão religiosa, né? O direito que nós temos, né, da nossa expressão religiosa.
Então, eu acredito que essas palestras também tivemos outras, não sei do que, tivemos outras sobre homossexualidade. Então, nós tivemos temas assim que são polêmicos, né, mas muito importante. Então, acho que para mim, particularmente, assim, foram momentos marcantes, porque isso faz com que o nosso olhar sobre essa temática, seja do ponto de vista da discussão da sexualidade ou da política, ele se amplie e a gente consiga ver isso a partir do olhar, né, de uma perspectiva cristã. Muito legal. Eu só botaria mais um pontozinho aqui, rapidinho, Tiago. A gente também tem uns momentinhos de festa, sabe? No final do ano a gente faz umas fraternizações bem bacanas, né? E esse ano a gente fez no início, né? Na reunião de planejamento, a gente conseguiu fazer no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA, no Bosque da Ciência. Fizemos um tour, conhecemos várias espécimes amazônicas, e a maioria, alguns ali disseram, é a primeira vez que eu estou vendo isso tudo, né? E aí, no final, a gente foi fazer nossa reunião administrativa, botar os alvos, né, as metas que a gente queria para esse ano. E foi um momento bem gostoso, sabe? E o que foi legal, né? Assim, uma instituição abriu as portas para a gente poder fazer a nossa reunião lá, né? E aí eu fiquei pensando assim, olha só como, às vezes as coisas têm mais oportunidade do que alguns acham que não tem, né? Sim, sim. Foi muito bacana a experiência. Que riqueza isso, que grupo com tanta riqueza para compartilhar. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque realmente, né, mostra, é um bom exemplo para muitos outros grupos que estão funcionando e um bom exemplo para pessoas que talvez queiram começar um grupo, né, ter ideias, e a gente tem essa rede aí de vocês em Manaus com todos os outros grupos do Brasil, né, a gente sempre está trocando essas experiências também entre os líderes de grupos, então a gente quer isso mesmo, a gente quer caminhar junto para a gente poder entender como achar esses espaços, como encontrar, como desenvolver os projetos de extensão. Muito legal saber que tem projetos de extensão sendo realizados aí com a universidade e o grupo de livro, né? Eu acho que para a gente terminar, eu quero ouvir de vocês, quero fazer duas perguntas. Não, quero fazer uma pergunta, quero que vocês enumerem aí, se vocês quiserem recomendar para os nossos ouvintes, né? 1 ou 2 livros, pode ser 2 livros, que marcaram vocês, que vocês amam, você fala, nossa, esse livro que a BC2 lançou, todo mundo tinha que ler. Vocês podem recomendar um desses livros? Assim, vocês têm algum aí já na mão? Eu já tenho. Deixa aí a Cris falar. Ele tem que falar primeiro, porque vai que ele fala esse. Aí, olha só. A gente está estudando, ou estudou recentemente, né, Saulo, aquele livro Expandindo a Vida Cristã, né? Que como cognição estendida fortalece a vida da igreja. Então, esse livro, assim, é maravilhoso, do ponto de vista da gente entender realmente que nós só somos corpo de Cristo porque nós estamos inseridos numa igreja, né? Numa igreja que nos fortalece, que nos enriquece, né? Então, assim, essa ideia, né, de que realmente ninguém é cristão sozinho, exatamente, né? Então, assim, essa ideia até mesmo a gente pode pensar assim, os desigrejados, né? Pessoas que acham que pode estar fora da igreja. Não, então, assim, esse livro ele é muito profundo, né? Aquela ideia de que a mente não está fora do corpo, né? Então, assim, a natureza da igreja, a natureza das pessoas. Então, esse livro, assim, eu recomendo. Eu recomendo também um que não é da BC2 necessariamente, né? Que é do Pedro Dutti, né? Sobre fé e ação política, que também é um livro, assim, que vale a pena ser lido. Legal, é um livro da editora Ultimato, né? Se eu não me engano. Que também é parceira nossa, então a gente está em casa, né? Gente, os livros, esse livro aqui você consegue encontrar na nossa loja da BC2, dentro do nosso site, você vai encontrar ele lá. É um livro lançado em parceria da BC2 com a Thomas Nelson Brasil, então não percam, é imperdível, como a Cristiane falou. E você, Saulo? Eu acho que o primeiro é um livro que, de vez em quando eu consulto, é um verdinho da BC2, eu acho que é Fé Verdadeira, Verdadeiros Cientistas, eu não sei exatamente a ordem. Tem ele por aí? Verdadeiro, esse daí mesmo. Fé Verdadeira. Maravilhoso. Fé Verdadeira. Ele tem vários testemunhos que para mim, ajudam muito a ter um impacto de ver, por exemplo, pessoas de áreas diferentes dentro da ciência, contando a sua história, como se converteu, por exemplo, né, às vezes dentro da academia ou fora da academia, ou como manteve justamente uma busca de testemunho, de integridade, né, não tentando ter como eu brinquei assim, né, uma vida dupla, né, liga a ciência e depois desliga, né, não, como você tem essa vida de integridade dentro dessa dimensão, né.
Com ele faz um pazinho com aquele teste da fé, né? Que eu achei Peguei ele muito aqui, legal eu também. pensando nisso aqui, ó, o teste da fé. Olha aí. Eu acho que esse daí é uma dupla dinâmica, especialmente para quem quer começar grupos, né? Eu acho muito recomendável trazer esse e o outro, né? Para estar dialogando, né? E se tem esse perfil, assim, de pessoas de várias áreas diferentes, como é o nosso, ele calha muito bem, né? Por quê? Porque você vai ver ali gente de diversas áreas falando dos seus testemunhos dentro da academia, né? Eu recomendaria, já na área de biologia, eu gostei muito, no caso do livro aquele, é um grandão, do Alexander Dentes, né? Criação e Evolução, precisa escolher? Eu deixo tudo aqui atrás de mim, que fica fácil de pegar. Pois é, né? Tá tudo na tua mão, Jari. Eu achei muito legal isso aqui, por exemplo, na minha área de biologia, porque o que acontece? Eu via muitas discussões com uma biologia muito insuficiente, eu ficava assim olhando, cara, não dá pra gente poder falar sobre fé e ciência utilizando esse nível de conhecimento biológico, né? E eu achei muito interessante que ele trazia muitas informações que eu particularmente não sabia, né? Eu ia lá, pegava os artigos, vou atrás desse daqui, eu quero ver. Né? Eu achei muito bom. Então, eu sugiro aí, no caso de quem quer abrir um novo trabalho, seria esses dois aí, né? Teste da fé, verdadeiros cientistas, fé verdadeira. E quem é da biologia é esse do Denis Alexander. Dá um trabalhinho para ler? Dá. Mas assim, você vai fazer um ótimo investimento para conversar com pessoas que trazem algumas informações e não têm conhecimento, né? E aí acabam reproduzindo coisas que realmente acabam dando um aspecto que aquela pessoa não sabe ciência e fica falando dessas coisas, né? Não, temos uma opinião informada, pelo menos, né? Ótimo, uma opinião informada, muito bom. E é isso, né? A BC2 quer trazer também, além de tudo isso, além de construir uma comunidade, além de plantar sementes, além de capacitar pessoas, oferecer justamente nessa capacitação uma opinião informada, muito bom. Muito bom. E mostrar que essa área de fé e ciência, né, como nesses livros que você citou, Saulo, do Teste da Fé, Verdadeiros Cientistas, é uma área muito ampla que tem espaço para todo mundo, tem gente de todas as áreas que podem caminhar juntos, e é o que vocês estão fazendo aí, muito legal, muito bom mesmo. Fico muito feliz de ouvir tudo isso. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, mas a conversa está muito boa, estou muito feliz com esse papo aqui, gostei demais de bater esse papo com vocês, essa prosa. E a prosa BC2 está terminando, gente. Vocês querem falar alguma coisa final, para a gente poder encerrar? Alguma fala para concluir a nossa participação aqui? Cris? Deixar a Cris falar primeiro. Eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar um pouco da nossa experiência e dizer que a BC2 ela é muito importante na vida de todo cristão. Ela amplia o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre fé e ciência e ela fortalece a nossa fé. Então, nós temos esse chamado, né, de proclamar a nossa fé cristã e saber que isso a gente pode fazer de uma forma dialogada com a ciência. Muito obrigada. Muito bom, Cris. Muito bom. Obrigado. Não consigo falar mais bonito do que isso aí, Thiago. Sei não. Mas eu acho que, só para complementar o que a Cris disse, né, a BC2, ela, além de ter tudo isso que a Cris colocou, ela é um ambiente para poder edificar, né? Então, pessoas que se sentem inseguras, por exemplo, eu tenho esses conflitos sobre o conhecimento científico e aquilo que eu acredito na minha congregação local, é um local para você poder conversar abertamente, trazer seus anseios, suas dúvidas. Não é para resolver, tá, gente? Mas é justamente um local que a gente pode conversar sobre isso, né? E dar situações realistas sobre como é que a gente pode ver essas situações e ajudar, porque não adianta ter uma ABC2 com um conhecimento grande demais que não seja suficiente para ajudar a sua congregação local, não seja suficiente para poder contribuir no debate de uma maneira informada, mas ao mesmo tempo autêntico, humilde, procurando edificar e não destruir, né? Justamente sabendo como é que deve ser falado, no momento certo de ser falado, né? Como é sábio saber, né? Como saber, vamos dizer assim. Eu acho que muitos integrantes da DC12, eles trazem essa marca. A questão não é vencer o debate. A questão é como é que traz esse conhecimento para edificação e como é que isso pode levar a um bom desenvolvimento, né? Então, muitas das vezes, os grupos da ABC são bons para dar as ideias, trazer conhecimento
contemporâneo, mas muitas das vezes, assim, ainda não. Vamos estudar mais sobre isso, né? Vamos nos aprofundar mais sobre isso. Eu acho muito bacana essa perspectiva, né? Incentivo a todos, aqueles que estão aqui, por exemplo, e ainda estão pensando, será que eu faço um grupo? É essa a nossa vivência de todo dia, dar um passozinho, às vezes passo de formiguinha, né? Mas, assim, sempre avançando e plantando sementes, como a Cris bem pontuou anteriormente, né? E obrigado também pela oportunidade, Thiago, obrigado, Cris, pelas palavras, né? E estamos juntos aí. Maravilha, gente. Que coisa boa ouvir vocês. É um prazer. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje. É um prazer para a gente também. Agradeço pelas palavras finais aí, que já era exatamente isso que a gente sempre pensa. A gente quer que todos os grupos compreendam, que todos os líderes, todos os membros que participam dos grupos, aqueles que vão entrar nos grupos, né? Então, se você tem interesse, se você gostou desse papo, se você tem interesse em conhecer os nossos grupos, entrar em algum grupo, você pode achar lá no site, tem uma aba sobre grupos, você pode ver se tem um grupo na sua cidade, e você pode solicitar para entrar nesse grupo, ou um grupo temático, ou se não tem um grupo na sua cidade, você quer abrir um grupo na sua cidade, começar um grupo para falar sobre fé e ciência, você também pode se inscrever lá no formulário, e aí a gente vai conversar para a gente ver quais as possibilidades aí, para a gente continuar conversando sobre fé e ciência. E essa live vai ficar salva aqui no nosso canal, essa live depois também vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Então compartilhe essa live com quem você conhece, com quem você acha que vai se interessar por esse assunto, por esse papo aqui. Compartilhe com sua família, com sua igreja, com sua faculdade, com todo mundo que você conhece. Compartilhe essa live, compartilhe o Prosa BC2 e a gente volta em breve. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.